Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa aula de hoje, a Bougainville, é a continuação da última aula de quinta-feira, que foi uma aula surpresa e só assistiu essa aula quem estava com o link que estava lá no grupo do Telegram ou WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos e não quer perder nenhuma informação, aqui embaixo, na descrição, tem o link dos dois grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. O WhatsApp é mais fácil para você receber o link. Você ali é um grupo fechado, você recebe o link, clicou, caiu aqui dentro. Agora, no Telegram, você pode conversar, bater papo, inclusive participar das enquetes para escolher o tema das lives de terça-feira. Então, entra lá nos grupos para receber todas as informações, não perder nenhum conteúdo e aproveitando para dar um recado que entre os dias 22 e 25 vai acontecer aqui a Batalha das Massas. Vão ser 4 dias intensos de conteúdo, onde eu vou ensinar a fazer a orquídea Cattleya em todas as massas que estão no meu curso, ou seja, a massa de açúcar tradicional, a massa de flores de açúcar tradicional, a Easy Peixe e essa agora que eu ensinei na última quinta-feira, que é a massa de chantilly. E no final dessa batalha toda, eu vou mostrar realmente a minha opinião a respeito de todas elas. Então, eu vou dizer qual é o resultado que eu acho de todas elas, tá certo? Então, não perde. Se você quiser participar, aqui embaixo também tem link do meu site. Entra lá, se inscreve para conseguir participar e ter aí todo o conteúdo, tá bom? Então, vamos começar? Vamos falar aqui dos materiais, claro, começando pela massa. Eu tô aqui com um pad, um boleador, o rolinho para abrir a massa e aqui a gente vai mesclar. Eu vou usar o material da rosa, mas eu vou usar o menor cortadorzinho que tiver da rosa. Se você quiser, inclusive, menor, é só usar um cortador de gota e o frisador da folha. Ele que a gente vai usar aqui e vamos fazer de uma forma também diferente, tá? Para a gente fazer o formato dessa pétalazinha da Bougainville. É muito importante também essa pinçazinha de precisão, para a gente fazer a parte do pistilo central. E os arames para pétala, a gente vai usar o 26 e para a parte central dos pistilos, vamos usar o arame 28. Agora, aqui para os corantes, eu vou usar para tingir a massa, esse aqui que é o Pink da Mix, que ele vai ficar bem parecido com o tom que é a Bougainville de fato. E para o acabamento, vamos usar esses aqui da Luli Candy, mas você pode usar da marca que você tiver acesso. Eu vou usar esse vinho, que é o chamado Encanto, 2 tons de verde, esse é o Floresta e o Siciliano, e esse aqui é o amarelinho para fazer um detalhe somente na parte do pistilo. Então, vou limpar aqui para a gente já começar a trabalhar. Eu vou retirar aqui uma parte, uma porção, não vou precisar tirar muito, mas tirar aqui uma porção da massa para tingir. Então, embala ela novamente para não ficar com contato com ar. E eu vou aqui só dar uma leve sovadinha para ela voltar, ativar. E aqui no meio, olha, eu coloco só uma gotinha, não precisa mais do que isso. E vou sempre sovando para dentro, tá? Porque assim a gente corre menos risco de se sujar e a massa também vai aderindo melhor. Esse tom do pink, ele não é um rosa aberto, apesar do nome. Ele lembra um pouquinho o púrpura, então é quase um roxinho mais ainda para esse tom do rosa. E eu não quero a massa muito escura, porque depois a gente vai colocar o acabamento nela
Tá vendo? Eu tô trabalhando ela com rosa clarinho. A Bougainville, a gente tem alguns tons. Tem esse tom mais clarinho, tem aquele tom bem vibrante, quase um magenta, mas hoje aqui eu vou trabalhar com ela mais clarinha realmente. Então, olha lá, ela já tingiu toda. E Bougainville tem verdinha também, para esse tom mais do branquinho com toque de verde. É uma florzinha muito delicada, muito bonita. Ela tem laranjado, enfim, tem muitas cores. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui esse conezinho, esse cilindro aqui, na verdade. E vou puxar, deixa eu limpar a bancada bem. E vou pegar, olha, aqui na pontinha. Puxo até esticar bem. Deixo só um pedacinho e faço isso para o outro lado. Esse ressalto aqui no meio é que a gente vai introduzir o arame. Então, eu já posso aqui, inclusive, abrir mais de um, que isso agiliza aqui o processo do trabalho. A Bougainville, ela só tem 3 pétalas. Então, eu já vou abrir aqui as 3. E aqui vem a sacada de diferente dela. A ponta dela fica para cima, a parte gordinha fica para baixo. Ou seja, quando eu estou cortando uma rosa, a gente corta dessa forma. A pontinha para baixo, porque a parte gordinha da pétala fica para cima. Aqui é exatamente o oposto. Então, eu venho aqui, olha, bem no centro e vou. Só passo o rolinho por cima para ter certeza que ela cortou toda. E faço isso aqui nos 3 canaletas, tá? Nas 3 rampinhas que eu vou aqui introduzir o arame. Sempre posicionando no centro. Então, presta atenção para esse biquinho ficar bem no centro. Tira o excesso dessa massa e guarda, tá? Não deixa ela largadinha no canto, não. Pessoal, eu esqueci de mostrar lá no início, na hora de mostrar os materiais, a colinha que a gente vai usar é uma colinha ralinha de CMC, tá? Eu pego o arame 26, vou umedecer ele aqui um pouquinho na cola, tiro o excesso e venho bem aqui nesta base, segura com o dedo médio e o polegar, e aí você vai sentir esse arame entrar, não deixando ele escapulir nem para baixo, nem para cima, tá vendo? Eu não posso deixar que ele fure a pétala. Então, eu vou sentindo mais ou menos aqui até a metade e dou um leve apertãozinho aqui, só para esse arame não escapulir. E aqui, olha, a última pétala, sempre tomando cuidado, observando e sentindo na mão se o arame tá direitinho no centro. Dei aqui um leve beliscãozinho. E agora eu coloco no pad, só para afinar a bordinha, ó. Então, eu venho aqui com o boleador, eu só quero afinar para ela ficar mais delicadinha possível. As flores, quanto mais delicadas, mais fininhas, mais perfeitas e parecendo com o real. Então, tente realmente abrir a massa o mais fininho possível e sempre, nunca esqueça de passar o boleador. E agora eu vou colocar no frisador nessa parte aqui da pontinha, tá? Então, muito cuidado, inclusive, com essa parte central para não ficar torta. Então,
Presta bastante atenção, não deixe escapulir e pressiona toda por igual. Olha lá, pressionou ela toda. E agora eu dou um beliscãozinho nesse centro, para ela dobrar um pouquinho aqui para frente, inclusive aqui também nesse topo, e eu dou uma dobradinha aqui, olha, para trás. E as laterais também eu vou dobrar isso para trás, para depois elas encaixarem entre elas, porque as três têm que encaixar aqui na base. Então, eu chego o centro para frente e as laterais para trás. Da mesma forma que eu dou aqui, olha, uma dobradinha. Quando eu faço esse movimento para trás, ela depois vai encaixar perfeitinha na base. E ponho para secar espetadinha no isopor mesmo, tá? Pode botar, não precisa deixar encostada em nada. Ela já vai secar com esse movimento. Ó, deixa eu mostrar bem de ladinho para ver como fica. Vou mostrar aqui. E muito cuidado para não deixar rachar aqui atrás. E aqui, ó, bem no centro. Segura bem esse arame para ele não escapulir. Pressionei todos os lados para ficar igualzinho. Ó, aqui ela começou a querer escapulir, mas eu vou dar só um apertãozinho. Ó, venho fazendo uma pinça com o dedo médio e o polegar e o indicador vem aqui no centro. Então, fazendo esse triângulo aqui, a gente consegue pressionar e já girar a pontinha dela para fora. É um encaixe mesmo, encaixou o dedo aqui, vem, continuo segurando aqui na base e venho com a pontinha aqui para fora. Olha lá. E é só deixá-la espetadinha secando. É bem simples. E agora eu vou fazer a parte do pistilo. Então, eu vou usar a massa branca e pouquinha, tá? Porque a gente vai fazer a parte central que não precisa de tanta massa. Então, eu peguei aqui um pedacinho. A mesma coisa eu vou usar 3. E eu vou encapar esse arame com a massinha. Vou só umedecer ele um pouquinho, tiro o excesso. Venho aqui, ó, uma bolinha, pode ser até menos do que isso. É bem pouquinha massa mesmo. E vou, a mesma coisa, pode ser com o indicador ou com o dedo médio, ó. E vou girando para frente e para trás, porque eu quero encapar esse arame, deixando só uma bolinha aqui no topo, bolinha pequenininha. E isso aqui tem mais ou menos 1,5 centímetros para esse tamanho aqui desse cortador, tá? Tá vendo? A gente vai ficar ali só com uma pontinha de fora. Eu vou até tirar aqui um excesso. Então, a gente vai ficar com uma pontinha aqui em cima e outra parte gordinha aqui embaixo também. Aqui em cima eu só vou dar, olha, um leve apertãozinho, só, porque é a partir daqui que vai abrir a florzinha mesmo central. Na realidade, a gente chama de pétala, mas aqui em volta são folhagens de coloração diferente. A florzinha mesmo é essa parte interna. E eu vou fazer 2 desse e um outro com uma florzinha na ponta.
O que tem a florzinha no centro, na pontinha, eu vou colocar um pouquinho mais de massa e vou deixar uma área aqui em cima um pouco maior, para eu conseguir abrir essa ponta e colocar a florzinha. Então, eu vou deixar aqui, olha, a pontinha com uma cabeça um pouquinho maior. E é muito importante a gente medir a altura. Então, aqui, ó, tá com excesso de massa. Eu vou tirar. E procura fazer também tudo na mesma espessura, no mesmo tamanho, porque na hora da montagem isso é bem importante. Então, medindo aqui a altura, está ok. E agora vamos fazer a florzinha. Então, eu vou pegar aqui a pinça e vou começar a pressionar toda a lateral aqui, olha. E vou deixar assim, olha, bem marcadinho mesmo. E ela fica essa florzinha aqui nesse centro, ó. Não tem necessidade de todas as flores que você for colocar no seu arranjo, fazer todas elas abertinhas, mas é legal a gente ter pelo menos uma em algum conjunto para poder dar essa cor mais clarinha no centro da flor. Aqui tudo sequinho, vamos para a parte da pintura. Então, eu vou começar pela parte aqui do pistilo, deixar as pétalazinhas ou folhinhas ali um pouquinho de banda. Então, a gente vai colocar um toquezinho do verde, esse verde mais escuro, que é o floresta, e esse aqui que é o siciliano. E o amarelo a gente vai colocar no topo, nessa parte aqui onde a florzinha abre. Então, eu venho aqui, misturo os dois. Importante não deixar ter excesso de corante no pincel, tá? Então, começo aqui pela base, bem escurinho, e depois eu subo clareando. E essa base é bem escurinha mesmo, tá? Então, aqui bem mais escuro. E para cima a gente vem clareando. Em todos a gente vai fazer exatamente isso, a base mais escura e o topo um pouquinho só mais claro, tá vendo aqui? Vem com esse verde um pouquinho mais clarinho. E aqui em cima eu vou até trocar o pincel. Eu venho com esse toquezinho de amarelo. E agora aqui o terceiro, o processo também é exatamente a mesma coisa. E aqui eu não vou pintar ela toda de amarelo. E é muito importante essa pecinha estar em branco exatamente para a gente conseguir fazer a transição de cor. Se eu tinjo já de verde ou coloco só, acrescento aqui toda a pecinha haste verde, só acrescento a flor amarela, a gente perde a transição de cor. Então, por isso é muito importante ela ser branca, porque a gente consegue fazer essa base. Então, aqui é a mesmíssima coisa, mais escuro na base, sobe com verde mais clarinho. E aqui, olha, eu venho dando pinceladas nessa pontinha com o amarelo. E também o miolinho. O miolinho é importante também que fique amarelo. Então, dá a sensação que ela é toda amarelinha, mas não é. Então, a gente coloca aqui um miolinho e um pouquinho nas bordas, ó. Dá só um toquezinho aqui embaixo, eu posso dar um pouquinho mais também. Um toquezinho do amarelo.
E pronto. Os pistilos prontos. E agora eu só vou unir esse conjuntinho com a fita floral. Então, peguei aqui uma fita, não precisa nem realmente cortar ela ao meio, pode ser assim mesmo. E vou unir todos eles. E como tem essa bundinha mais gordinha, eles vão abrindo naturalmente. Então, só estico a fita. Olha lá. Então, a parte central já está pronta. Bem facinho, né? E agora, vamos para as pétalas. Eu vou aproveitar que eu já estou com esse verde aqui. E essa haste aqui, central, essa parte, esse veio central, a gente vai dar um toquezinho também do verde. Então, o próprio relevo já ajuda a pintar esse verde e faz uma nuance para a lateral. E aqui essa basezinha pode também caprichar, botar um toquezinho de verde, que fica bem interessante. Esse toque verdinho deixa ela bem natural. Então, olha, aqui na basezinha, posso botar um pouquinho mais também. E agora, aí sim eu venho aqui com o encanto, mas é muito pouquinho. Só para dar uma nuance de cor. É bem pouquinho mesmo, tá? Então, eu venho aqui praticamente só para ressaltar os veios dela, tá vendo? É bem pouquinho, porque eu quero ela realmente nesse tom do rosa claro. A Bougainville, ou Primavera, para quem preferir, ela tem vários tons. Tem esse rosinha, tem um tom magenta, tem laranja, tem verde, branquinha, enfim, tem muitos tons. E a gente está aqui hoje realmente fazendo esse rosa mais clarinho. Muito cuidado para não deixar excesso nesse pincel. Eu quero pouquíssimo corante, então eu bato. Eu posso colocar um pouquinho mais só aqui no centro, só para dar profundidade, mas eu quero deixar aqui. O que eu quero mesmo é só evidenciar essa parte dos veios dela. Essa fase, sim, tem que tomar muito cuidado para não acabar borrando a flor, que eu quero bem sutil. Prontinho, tá vendo? É bem clarinha mesmo, só para dar um destaque. E vamos para a montagem. Vamos agora unir todas as pétalas, essa parte da folhagem. E eu vou aproveitando, olha, exatamente o encaixe dos pistilos. E eu cortei a fita floral ao meio, para ficar delicadinho. E vou encaixar bem na base a fita. E por isso que eu falei que é tão importante dobrar essa pontinha aqui, tá? Exatamente para a gente conseguir encaixar. E a última, firma bem, para o arame não aparecer. E é só encapar o restante. Olha que lindinha que ela fica. E eu vou fazer mais algumas para a gente montar um buquezinho. Então, aqui eu vou demonstrar
com 5 flores, como a gente monta um arranjo com ela. Ela tem o galho bem grandinho, então a gente dobra mais ou menos aqui na metade. Eu vou dobrar um pouquinho aqui para a lateral e vou começar a encaixar. E venho com a fita floral mais grossinha mesmo, no tamanho padrão. Estica a fita. Porque aqui eu quero esse caule central mais grossinho realmente. E a gente vai montando aqui como se fosse um buquê. Então eu vou descer, mesma coisa, dobro no meio. E vou aqui, olha, enchendo essa lateral. Aqui eu desço mais um pouco. Eu vou, inclusive, colocar uma das pétalas um pouquinho para o alto, para encaixar aqui nesse buraquinho. Desce um pouquinho. E a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, repara que tem umas mais abertas, outras mais fechadinhas. Isso é legal, esse encaixe não ser tudo igual, para ficar realmente como na natureza. Então, ó, desci aqui um pouquinho mais. E a bougainville, a folha dela, a gente monta exatamente como essa pétala, só que verde. Então, faz num verde mais escuro. Ela tem uma folhagem bem escura e a gente pode encaixar algumas folhas aqui nessas interseções. Mas normalmente a gente usa realmente o arranjo sem a folhagem. E está aqui um pequeno galinho de bougainville. E aqui a flor agora que dá para ver bem de todos os ângulos, de frente, de lado. E eu preciso ressaltar esse detalhe aqui do verso, é super importante. É um acabamento que deixa a flor mais natural, mais realista. Às vezes a gente acha que é besteira fazer isso, mas é um detalhe, o detalhe faz a diferença. E aqui na montagem eu deixei ela realmente bem abertinha para a gente poder ver melhor essa florzinha interna que eu acho super bonita. Mas se você quiser deixar ela mais fechadinha, é só montar ela retinha, sem pegar aqui pela base, pegando mais pela lateral. E aí você consegue deixar ela mais fechadinha. E eu fiz essa flor com a massa de chantilly, que eu ensinei na última quinta-feira. Se você não assistiu, o link tá aqui embaixo na descrição, da mesma forma que a massa de Easy Paste, que eu também ensinei ao longo aqui desse mês. E por que que eu tô falando isso? Porque entre os dias 22 e 25 agora de março, eu vou fazer a Batalha das Massas. Eu vou ensinar a fazer a orquídea Cattleya em 3 massas comestíveis diferentes. Então, na chantilly, Easy Paste e na massa clássica de flor de açúcar. Vai ser muito bacana e não é só isso de conteúdo, tem muito mais. Vou falar sobre estratégia de vendas, enfim, tem muita coisa, muito conteúdo importante. Vão ser 4 dias intensos e se você não quer ficar de fora, aqui embaixo também na descrição tem o link do meu site, então entra lá, se inscreve, que aí você recebe todas as informações e a gente vai estar lá para te ajudar. E se ficou qualquer dúvida a respeito da aula de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Um beijo e até terça!